E aí, gurizada, o dia do Inter de hoje é projetando os dois confrontos do Colorado nessa quarta-feira, tanto no feminino, com as gurias coloradas que enfrentam o Corinthians pela semifinal da Libertadores, quanto no masculino, que o Inter enfrenta fora de casa a equipe do Bahia lá na Fonte Nova. Então se liga no corte que tem o apoio master do Banrisul com previdência privada para bebês que nascerem no mês de outubro. Saiba mais clicando no link da descrição. Cara, tô ansioso, acho que vai ser um jogo difícil, não trato o jogo de uma forma fácil. Ontem o Vagão tava falando que o Inter poderia naturalmente ganhar de 2-0 do Bahia, acho muito difícil, cara. A gente tá muito desfalcado para essa partida. É uma partida que é encardida porque é fora de casa e jogar contra o Bahia na Fonte Nova, cara, não é fácil, é difícil. E tendo em vista que a gente vai com esse misto quente aí, mas um misto quente muito mais por conta das peças, né? Não é porque o Inter quer poupar, não tem por que poupar agora, mas sim por não ter à disposição diversos jogadores do time titular. Olha, se vencer de 1-0, eu vou estar muito feliz, levantando os dois braços pro céu e agradecer, porque vai ser difícil, cara. Esse jogo tá muito mais para um 0-0, tá? Sendo bem sincero, do que uma vitória do Inter lá na Bahia. Mas esse misto quente que a gente vai trazer para vocês, eu acho que também ele tem a possibilidade da vitória. Não descarto a vitória do Inter fora de casa. Acho que colocando a bola no chão, tendo opções, Alan Patrick jogando bola, e a gente tendo outras peças também, como o Bruno Henrique lá na frente, vamos ver. Eu tô apostando no Luiz Adriano, acho muito difícil do Tchatcho colocar o Luca como titular, acho que vai ser o Luiz Adriano. Torcer, cara, que seja a noite desses caras e a gente consiga a vitória. Agora, as gurias coloradas, essa sim é um baita orgulho do que elas estão fazendo. Desculpa. Nessa Libertadores feminina, uma baita Libertadores. Ontem a gente viu o Palmeiras passando com tranquilidade por cima do Atlético Nacional e já chegando na final, como já era muito provável de acontecer. E a grande decisão é hoje, né? Inter e Corinthians. Então, é aquela questão. Vai ser difícil, vai ser um jogo duro para as gurias coloradas, mas elas estão jogando com uma leveza, com uma tranquilidade. Parece que a competição não pesou, sabe? Parece que é toda a questão de ser a primeira Libertadores do Inter, a primeira oportunidade das gurias de disputar uma competição como essa, parece que não pesou. As gurias jogam de uma forma muito leve, o Lucas Piscinato também é um cara que conseguiu trazer também uma forma de jogar muito bacana para essa equipe das gurias coloradas. Então essa reformulação que era um ponto de interrogação na cabeça de muita gente, ele está mostrando que é algo muito, muito positivo e algo que pode render muitos frutos também ali na frente. Não só nessa competição da Libertadores, mas também ali no Campeonato Gaúcho, depois Campeonato Brasileiro. E a gente vê já um futuro com essa base que as gurias coloradas estão montando. Agora, fazer história passando do Corinthians e chegando na final, cara. Acho que as gurias, elas tiveram o caminho mais difícil, então chegar na ponta dos cascos para poder surpreender esse Palmeiras em caso de uma final na Libertadores. Então, o William Locatelli disse que com certeza, Ju, é muito difícil vencer os times do rebaixamento, né, que lutam contra o rebaixamento. Eu concordo com vocês. Eu também não acho que vai ser tranquilo, vai ser fácil, que nem o Wagner falou. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem um grande desafio contra o Bahia. Talvez seja o jogo mais difícil dessa sequência aí do Inter, né? O Inter tem Bahia, depois tem Santos, tem Vasco, América Mineiro e Coritiba. E depois Cruzeiro. Eu diria que é até mais difícil do que o jogo contra o Cruzeiro, tá? Porque o Cruzeiro não tá bem lá no Mineirão. O Cruzeiro tá com muita dificuldade de vencer. O Cruzeiro é uma equipe que, para mim, não tá jogando absolutamente nada, tá com grandes chances de cair, inclusive. Agora, o Bahia, ele vem numa crescente, né? O Bahia recém trocou de técnico, o Rogério Ceni chegou há pouco tempo, já teve agora nessa data FIFA mais tempo de treinar, né? Mais sequência aí de dias para treinamento. Então, o Bahia ele vai vir um pouco diferente contra o Internacional. E ele venceu, claro, no último jogo. Tomou 4 gols do Goiás, o que é quase impossível. O Goiás não fazia mais de 2 gols. Olha, há não sei quanto tempo no Campeonato Brasileiro. Ele só fazia um ou nenhum. Então, é uma defesa muito frágil, mas o ataque do Bahia não é dos piores. Então, o Inter precisa ter um cuidado com esse adversário. Um adversário que tem grandes chances de continuar na Série A do ano que vem, mas que está lutando contra o rebaixamento. Então, é um time que vai ter sua torcida do seu lado, vai estar lá em Salvador,
né? Vai estar em casa e tá querendo embalar um pouquinho. Então vai ser bem complicado esse jogo, acredito eu. Mas o Internacional, mesmo com os desfalques, tem condições de vencer. Hoje o Inter não vai ter, né? O Rocher não vai ter. Se bem que o Rocher poderia vir jogar, né? Porque nem jogou ontem. O Rocher não vai estar aí, Ener Valencia não vai estar aí, Arangues, a gente não vai ter o Johnny. Então, a gente tem os nossos desfalques, que, claro, são importantes, né? Fazem muita falta, mas a gente tem um provável Inter que tem que ser o suficiente para vencer o do Bahia. A gente vai ter aí, provavelmente, então, né, o Kehler no gol, e aí a minha grande preocupação pro jogo de hoje é sim o Kehler no gol. Na lateral direita, o Gumalho ou Bustos, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Vitão e Gabriel Mercado, nossa dupla de zaga titular. Dalbert na lateral esquerda, porque o René está suspenso. Gabriel ou Rômulo ali na primeira volância, né? Aí a gente também ainda vai falar um pouquinho sobre essa definição. Aí a gente tem Bruno Henrique, Maurício e Alan Patrick, que assim, Bruno Henrique substitui não tão bem o Arangues, mas substitui, né? Acaba fazendo um pouco aquela função. Maurício e Alan Patrick titulares. Lá na frente, Wanderson titular. E aí, Luiz Adriano ou Luca. O Ju acha que ele vai de Luiz Adriano. Eu acho que ele. Olha, não sei, hein? Não sei. Eu fico meio assim de Tu Luiz tava Adriano achando ou que ia ser Luca. Luca, né? Eu tava achando que ia ser o Luca, Mas, considerando que às vezes o Luca entra no lugar do Wanderson e não necessariamente do Ener Valencia, por exemplo, pode acabar sendo o Luiz Adriano, né? Talvez precise de um cara mais de área. Eu gostaria de ver o Luca, tá? A minha vontade seria o Luca. E aí, Ju, pra mim a grande questão desse time, o Gumalho ou Bustos, tá? Pra mim não justifica o Bustos perder a titularidade dele. O Gumalho é bom jogador, foi super bem nos confrontos que precisou, foi muito bem contra o Fluminense, né, foi bem. Até no primeiro jogo, achei que ele deixou a desejar ali com o Keno nas costas dele, mas logo em seguida ele se ajustou e não deixou mais acontecer. Mas, num geral, é um cara que vem agregando bastante ao Inter, que ele também chega lá na frente, fez gol, deu uma assistência naquele gol anulado do Mercado, por exemplo. Ele não é um cara só defensivo. Porém, para mim, o Bustos ainda tem mais qualidade que ele. Para mim, o Hugo Malho vinha melhor quando estava na zaga ao lado de Mercado. E aí, o Cudê abriu mão disso, botou realmente o Vitão, voltou o Vitão de lesão, já assumiu a titularidade de novo. E aí, para mim, o Hugo Malho é reserva desse time nessas condições. Do Bom, Inter. vamos falar um pouquinho de futebol feminino, Pô, João? claro. Porque, né, falta aí 10 minutos para acabar o programa e as gurias coloradas enfrentam o Corinthians hoje. Mas assim, Eu quero tô saber a tua, como é que tu tá hoje? nervosa pra caramba pra esse jogo. Se te falassem que as gurias estariam na semifinal da Libertadores, você acreditaria? Não, eu achei que o Inter chegaria nas quartas. Nas quartas? Porque eu achei que o Inter ficaria em segundo do grupo e enfrentaria o Corinthians nas quartas. E aí eu acho que o Inter cairia pro Corinthians nas quartas. Agora, Quem tu achou que seriam mudou as quatro, todo o cenário. as 4 semifinalistas? As 4 equipes semifinalistas. Antes de começar a competição. Eu achei que o Boca ia. O Boca ou o América de Cali estariam ali. No lugar do Inter. Mas assim, vamos lá. O Inter, ele tem algumas vantagens, né? Até depois vocês podem assistir o vídeo que eu postei hoje em torno do meio-dia ali, falando sobre isso. O Inter tem algumas vantagens em relação ao Corinthians, não é nem que sejam vantagens, é que o Inter tá demonstrando algumas situações que o Corinthians não tá demonstrando nessa competição. O Corinthians, ele não tá fazendo jogos de brilhar os olhos nessa Libertadores, sabe? Nenhum dos jogos, apesar das goleadas, apesar de não tomar gol, o Corinthians se agarra muito mais na fragilidade dos adversários do que necessariamente na sua qualidade para isso. Os gols que o Corinthians fez, muitos foram gols que a defesa se atrapalhou, que a goleira entregou. A gente não viu tantos gols de jogadas bem construídas, sabe? Algo diferente do que a gente tá vendo do Inter. A gente tá vendo um Inter que tem muito repertório, um Inter que faz gol de bola parada, um Inter que faz gol de contra-ataque, um Inter que faz gol em jogada individual, que faz gol em jogada coletiva saindo lá de trás. Então, assim, o Inter está demonstrando um repertório que há muito tempo a gente não via, que o Lucas Piscinato conseguiu implementar nessa equipe. A gente tem a artilheira da competição, a Priscila. A gente tem uma Belém Aquino, que é destaque na temporada, considerando todos os times do Brasil. Então, o Inter, ele, apesar de eu achar que faltou, sim, uma grande contratação, por exemplo, para ajudar ali no meio-campo, deu certo. As peças que estão ali estão dando certo. A Letícia Monteiro, ela vem e está surpreendendo, está jogando muito ali no meio-campo. Essa movimentação entre Ana Luísa, Letícia Monteiro, Belém Aquino e Priscila, que tu não sabe onde cada uma vai estar em cada jogada, isso é uma baita vantagem pro Inter, né? O Inter tem uma dinâmica diferente, então
tá surpreendendo todo mundo, tá surpreendendo inclusive os adversários que não sabem quem marcar. A jogadora tá ali marcando individual na Priscila, daqui a pouco passa uma por trás, ela já não fica confusa, não sabe o que fazer. Aí vem uma Ana Luísa, tira um coelho da cartola, dá um toque de calcanhar, dá um toque de letra, né? A Belém Aquino dá uma caneta. Então a gente tem essa qualidade tanto individual quanto coletiva para jogar contra o Corinthians. E eu vejo o Corinthians hoje muito mais com uma qualidade individual do que coletiva. Não vejo essa qualidade coletiva tão bem assim no Corinthians, né? Não só agora, acho que até no próprio Campeonato Brasileiro ali, apesar de elas terem sido campeãs, a Ferroviária bateu de frente, sabe? A Ferroviária só perdeu porque teve segundo jogo. Então, assim, é jogo único, é campo neutro, né? Tem praticamente um torcedor só para cada lado. Foi um torcedor do Corinthians e uma torcedora do Inter lá para Colômbia. Então, tá tudo muito parelho, assim. Claro, uma coisa que o Ju até trouxe que eu acho que pode pesar pro lado do Corinthians, a vontade das meninas em relação a não deixar o Arthur Elias sair sem o título. Né? O Arthur Elias, assim que acabar a competição pro Corinthians, o Arthur Elias, tá indo embora e vai ser no sábado, porque a gente tem disputa de terceiro e quarto lugar na Libertadores. Então, independente do que acontecer hoje, tanto o Inter quanto o Corinthians jogam no sábado. Mas o Corinthians perde esse técnico, né, que foi o grande técnico da história do Corinthians, que já tá há muitos anos, e elas querem entregar isso para ele. Elas querem dar, tipo, a temporada perfeita pro Arthur Elias. Então não querem deixar ele encerrar de uma maneira melancólica, perdendo pro Inter e tendo que conquistar ali a terceira colocação em cima do Atlético Nacional. Agora, a vontade que as meninas estão, a sinergia que as meninas do Inter estão ali no vestiário, vendo os bastidores, isso me dá muita esperança. Então, eu não tô confiante, porque acho que é muito difícil ficar confiante pro jogo contra o Corinthians. O Corinthians é muito favorito, mas eu tô com esperança. Eu tô esperançosa, essa é a verdade. Então é isso, se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like, também comenta o que tu acha sobre o jogo das gurias pela semifinal da Libertadores e também do masculino que enfrenta o Bahia fora de casa. Esse vídeo teve apoio master do Banrisul com previdência privada de presente para bebês que nascerem no mês de outubro. Saiba mais clicando no link da descrição.